voltando para o nosso tema de hoje, Juliano, e o tema do teu cursão, né, completo, detalhado, que tu vais ministrar já em dezembro, queria te trazer um desafio aqui, né, da minha percepção sobre esse equipamento, sobre esse teu tema em especial, né? Nós temos no Brasil diferente dos países dos quais a gente se inspira, né, nos quais a gente se inspira, nós temos no Brasil um cenário um pouco diferente, um cenário de prevalência das usinas volumétricas. Então, esse é o nosso ambiente, essa é a nossa realidade, e imagino que levaremos um tempo, né, para evoluirmos nesse cenário e migrarmos para as usinas gravimétricas num percentual maior ainda, né? Então, aí é que eu trazia o teu desafio, né? Como tirar o melhor proveito das volumétricas que nós temos hoje, porque temos volumétricas e volumétricas, né? Você sabe bem disso também. Como eu posso avançar com o que eu tenho hoje, mas sem deixar de pensar, né? Eu gosto muito dessa frase do Cortella, né? Sem deixar de buscar meios melhores para fazer melhor ainda, né? Então, o que a gravimétrica nos traz realmente de melhoria real, né? Eu vou pagar um preço maior, sim, mas o que ela me traz, né, de vantagem? Então, fica aí essa proposta, esse desafio, né, para a gente tentar conciliar o que a gente tem hoje no cenário, como tirar o melhor proveito e como avançar, né, trazendo e alertando aí, sublinhando para todo mundo, né, para os colegas que já estão aqui. Já temos quase 100 em sala, professor, para o que é que a gente ganha trazendo as gravimétricas para o nosso mercado, né? Não, com certeza, e tem muita usina, como você chama aí, as volumétricas, as usinas de produção contínua pelo Brasil, né? Essas usinas também entregam qualidade, né? Mas, obviamente, que uma gravimétrica, por ela ter um sistema de dosagem um pouco diferente, ela consegue, digamos assim, garantir 100%, e eu tenho escutado, assim, principalmente por parte de concessionárias, em determinadas obras, o uso de gravimétrica, mas isso não significa que as usinas de produção contínua sejam ruins, pelo contrário, se seguirmos os procedimentos de qualidade, né, seguir o passo a passo, aí, evitar uns erros básicos, também entregam qualidade, entregam um produto da forma como o laboratório definiu, né? Então, nós vamos ver os detalhes de ambas as usinas, né? Aqui no Brasil a gente tem ambas, né, trabalhando, né? Então, teve alguns anos aí que as gravimétricas, elas tiveram um volume maior de usinas sendo vendidas, depois caiu, em função de preço, principalmente, né? Então, a gente vai ver com alguns detalhes aí durante a apresentação sobre os tipos de usinas. Mas alguns cuidados básicos, elas independem do tipo de usina, né? Então, alguns procedimentos que nós temos que seguir de qualidade vai depender do tipo de usina, né? Aí eu separei uns slides, aí a gente vai ver no detalhe. Maravilha. Até já, Juliano. Um abraço para todo mundo aí, pessoal. Aproveitem aí, aproveitem ao máximo aí do professor Juliano e da experiência direta que ele tem com esses equipamentos, tá? Um abração. Então, novamente, boa noite a todos, né? Agradecendo mais uma vez o convite aí da New Roads, do professor Elci, pelo convite. A gente já se conhece já há algum tempo, né? Aí a gente conversou em outras oportunidades até que decidimos aí fazer juntos um treinamento. E nós escolhemos o primeiro assunto, usinas de asfalto, que é o coração das obras de pavimentação, né? É onde o material, ele nasce, ele é fabricado e levado até os locais de aplicação, né? Então, nesse webinar de 1 hora, eu selecionei alguns assuntos, mas antes eu queria fazer uma apresentação minha, né? Então, eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu me formei em 2007, e praticamente da universidade eu já entrei no primeiro fabricante que eu trabalhei, que é a Ciber. Acho que aqui, quem trabalha com usina, muita gente, a grande maioria conhece a Ciber, né? Pertence ao grupo Wirtgen. Eu entrei lá em 2008, fiquei de 2008 a 2018. Eu entrei como um trainee de engenharia de vendas e eu acabei seguindo um caminho técnico dentro da empresa. Trabalhei anos na engenharia de aplicação, comecei com usinas, com outros produtos como vibroacabadoras, fresadoras, posteriormente recicladoras, né? Teve muita obra de reciclagem no Brasil. E nos meus últimos anos de Wirtgen, eu trabalhei como Product Trainer, que é uma função dentro da empresa, que é fazer um treinamento técnico para a área comercial, representantes em toda a América Latina. Em 2018, eu trabalhei um tempo ali na Bomag Marine, que é a antiga Terex, tem muitos equipamentos Terex pelo Brasil,
e aí eu trabalhei Brasil e mercado externo, né. E desde 2009 eu estou na Astec. A Astec no Brasil ela ainda não é muito conhecida, mas ela é a líder de mercado nos Estados Unidos. O nome Astec vem de Asphalt Technology. Então eu comecei em 2009 como gerente de vendas para a América do Sul, e atualmente eu estou numa posição como gerente de divisão de linha de negócios de infraestrutura, que nós temos alguns outros produtos além de asfalto, né? Mas eu continuo nessa parte técnica, a área de asfalto é uma área que eu gosto, e eu até selecionei aqui uma foto, a primeira vez que eu fui visitar uma usina em 2008, no interior do Paraná, ali no fundo uma usina da Ciber. Quem conhece a usina vê ali que tem um problema no filtro de mangas, né? Tá saindo uma fumaça negra, tinha algumas mangas queimadas desse cliente. E esse ano, aí, um pouco antes da pandemia, foi a última vez que eu fui a uma usina, né? Uma usina no Paraguai, uma usina da Astec, né? Então, mesmo hoje, estando trabalhando umas posições mais acima, eu continuo visitando obras, visitando equipamentos, eu não quero perder essa conexão com o campo, né? Então, dos 10 anos, mais de 10 anos que eu trabalhei nos fabricantes brasileiros, quando eu entrei na Astec, eu percebi que nos Estados Unidos é um mundo à parte. Os Estados Unidos, ele é o maior mercado do mundo em usinas, porque tem a maior rede de rodovias. Dizem que a China já passou, né, mas em termos de números oficiais, os Estados Unidos, eles produzem 600 milhões de toneladas de asfalto por ano. Então, eles desenvolveram uma série de subsistemas das usinas, muitas das quais nós usamos aqui no Brasil, né? E principalmente uma coisa que me chamou a atenção nos Estados Unidos e que eu acho que nós temos que, aqui no Brasil, bater na tecla e seguir em frente, é em relação à capacitação dos operadores. Não somente a capacitação, os operadores eles devem ser valorizados, eles devem receber um devido treinamento, porque uma empresa que compra uma usina de asfalto, investe 2, 3 milhões, vai produzir alguns milhões de reais em asfalto, a pessoa que está ali dentro da cabine é uma pessoa que ela tem que ser valorizada e ela tem que saber a importância, a responsabilidade que ela tem ao executar essa função. Não é qualquer pessoa que pode subir numa usina e executar aí as funções de um operador, né? Então, aqui no Brasil, a primeira coisa que me chamou a atenção na Astec é como os americanos valorizam o operador de usina. Então, aqui só algumas fotos para vocês entenderem que lá fora tem grandes programas de treinamento. Esse programa foi um programa que eu participei no início desse ano, um pouquinho antes da pandemia também. Então, um auditório ali, a gente tinha alguns workshops, ali na foto do lado direito, um tambor secador cortado ao meio, onde a gente viu os detalhes ali das aletas, de como é que funcionava o sistema de secagem de uma usina, aquecimento de agregados. Tínhamos maquetes em tamanhos e em escalas reais, para ver alguns detalhes dos equipamentos. Ali na foto do lado direito, era uma parte do treinamento onde a gente aprendia como é que se configurava a célula de carga, que faz a dosagem dos agregados. E aí o instrutor ali na tela mostrando, né, como é que se fazia essa calibração. Mas isso é só para mostrar que como o treinamento, o conhecimento, ele é levado muito a sério em países de primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos, né. Mas voltando aqui para o Brasil, na parte de usinas, não somente o operador, mas o engenheiro, o encarregado, o gerente de contrato, todas as pessoas envolvidas, elas deveriam ter um treinamento e entender que a usina de asfalto, ela tem um papel fundamental nessa questão da qualidade na pavimentação. Mas como que funciona a usina de asfalto? Qual que é o seu funcionamento básico? Quais que são as tecnologias que existem hoje e quais são os cuidados básicos que nós precisamos ter nas obras, né? Então, para quem conhece um pouquinho mais de usina, ver essa foto aí já pode identificar o que há de errado nessa foto. Ali, do lado esquerdo, é uma representação de uma usina antiga, e ali na foto da direita é uma foto dessa usina antiga, mas o que tem de errado? Talvez muita gente que trabalha com pavimentação não consiga identificar que ali os agregados, eles estão entrando no tambor em cima do queimador. Isso é um processo já tecnicamente defasado, usina de fluxo paralelo. Em relação também, não somente à tecnologia, mas você pode ter a usina mais moderna do mundo, mas tem condições de você produzir uma mistura asfáltica
com os agregados, eles estocados dessa maneira, a gente vê ali ao fundo que o tempo não está legal, já choveu, deve chover mais, e você consegue com esses agregados úmidos produzir com qualidade. Então isso é uma questão básica das obras. Usinas antigas, o que significa essa piscina de lodos? Essa piscina de lodos, ela é característica das usinas antigas que não tinham os filtros. Então, nessa obra aí que eu visitei alguns anos atrás, no Mato Grosso, estava executando, ela estava produzindo o asfalto que seria utilizado numa obra da Copa, de 2014. Só que esse lodo ali, olha na foto da direita, não tem o que fazer com esse lodo, joga no meio do mato, é um passivo ambiental. Então, como é que numa obra importante usa um equipamento tão defasado tecnologicamente, né? Por que algumas empresas, isso aí o professor Elci comentou um pouquinho antes aí do início do nosso treinamento, quais que são as vantagens e as desvantagens de usinas gravimétricas e por que algumas empresas preferem essa ou outra tecnologia, né? Mas independente do tipo de usina, se é uma máquina nova, uma máquina antiga, né, o asfalto, ele é o material mais difundido em todo o mundo, por uma série de razões técnicas, né? Então isso aí, acho que até dentro daqui da New Roads já tem vários treinamentos aí a respeito de qualidade de asfalto, de dimensionamento de pavimentos, mas de uma maneira geral, o asfalto, ele resiste a deformações, tem durabilidade a mudanças climáticas, ele agrega rugosidade e aderência para o tráfego de veículos, é impermeável, porque o inimigo número 1 do pavimento é água. Então, além da questão do asfalto agregar impermeabilidade, você precisa ter um sistema de drenagem, né? Mas a usina, ela vai seguir aquilo que está numa fórmula, que foi determinado num laboratório. Então, de uma maneira geral, as misturas asfálticas, elas são compostas de aproximadamente 95% de agregados minerais e aproximadamente 5% de ligante asfáltico, aqui no Brasil, conhecido como CAP, né, o cimento asfáltico de petróleo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, vai depender do projeto da mistura, né, e da dosagem dos procedimentos que são feitos no laboratório, né. Então, a usina, ela vai ter como responsabilidade dosar, secar e aquecer os agregados antes da mistura com o CAP, né. É justamente o que diz aqui esse slide. Só que esse slide, ele mostra uma coisa além, principalmente do que nós estamos acostumados no Brasil. Nós estamos considerando também o RAP, que é o material fresado, é o material asfáltico reciclado. Então, o RAP, ele já é hoje uma realidade em todo o mundo, mas no Brasil ele segue ainda muito pouco utilizado, né? Mas independente de utilizar ou não o RAP, o que a usina de asfalto precisa fazer? Ela precisa basicamente dosar os materiais conforme a formulação, então, percentual de cada material de agregado virgem, percentual de CAP, se usar RAP, o percentual de RAP. Posteriormente, esses materiais eles têm que estar secos e têm que estar aquecidos para que, então, se tenha a mistura com o CAP, com o ligante asfáltico. Né? Então, a usina, qualquer tipo de usina, nova, velha, importada, nacional, elas têm que cumprir com essas 3 funções básicas, tá? Então, na mistura asfáltica, a produção da mistura asfáltica, o caminho que os materiais percorrem dentro da usina. Os agregados, eles são colocados, né, nos silos de dosagem, né? Então, os materiais mais comuns aqui no Brasil, pó de pedra, brita 0, brita 1, vai ter toda a forma de realizar a dosagem, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mistura com o CAP, que fica armazenado em tanques, né, tanques aquecidos, e se produz a mistura asfáltica. Né? Então, teoricamente, parece bem fácil, né, mas tem uma série de detalhes, né, em todo esse processo de produção de um concreto asfáltico. Então, depois dos materiais serem dosados, eles vão entrar num tambor de secagem, né, aí nós temos basicamente 2 tipos de usina. As usinas que secam, que os materiais secam, aquecem, e dentro do próprio tambor, mais ao final do tambor, já realizam a mistura com o CAP. Outros tipos de usina, tem um misturador fora do tambor, que é o misturador externo, Pug Mill, mas a função do tambor principal, então, aí é secar, aquecer e deixar o material preparado para a mistura com o CAP.
Como o processo de secagem na usina, ele necessita uma energia térmica, ou seja, um fogo de uma maneira relativamente intensa, um combustível fóssil queimando, ele gera gases, gera poluentes, e esses poluentes, o que acontece? Eles acabam arrastando o material fino. Então, você precisa também, a usina precisa ter um sistema de filtragem, um filtro de mangas. Se não tiver o filtro de mangas, o que acontece? O que está acontecendo, ou o que já aconteceu no passado com as primeiras usinas de asfalto, né? Então, nos Estados Unidos, o primeiro registro que se tem de usina de asfalto é de 1912, né? Há 108 anos atrás. Se nós olharmos ali a foto do lado esquerdo, tem 2 cavalos puxando, através de cordas, um sistema que fazia o tambor girar, né? Na época não tinha motor, ou se tinha, não tinha a capacidade, a potência necessária, né? E dentro desse tambor era adicionado um aditivo, um ligante asfáltico proveniente de Trindade e Tobago. Não sei se vocês já ouviram falar que em Trindade e Tobago tem lagos naturais de asfalto, né? Era transportado para os Estados Unidos, e de uma maneira arcaica se produzia as primeiras misturas asfálticas aí dos Estados Unidos. Logo depois já saíram algumas patentes, né? Durante alguns anos, algumas décadas, as usinas elas eram assim. Até na foto ali tem uma brincadeira que eles colocaram ali, o homem falando, I think what we need is a baghouse. Eu acho que o que nós precisamos é um filtro, né? Então, ali uma série de tambores executando secagem, aquecimento dos agregados, mas produzindo toda essa poluição. Então, a função do filtro é reter essa poluição e também fazer com que os finos possam retornar na mistura, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? Aí um detalhe muito importante, que foi onde fabricantes, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, evoluíram, e os fabricantes brasileiros acabaram não evoluindo tanto, em função de diversas razões, que é o reaproveitamento do material fresado na mistura. Então, as usinas de asfalto, elas podem e devem reutilizar o RAP na produção de novas misturas, né? Só que o que acontece? Na foto ali de cima, fresadora de asfalto, né, todo mundo que trabalha com pavimentação já viu alguma trabalhando. O pavimento asfáltico, ao longo dos anos, ele sofre um processo lento de oxidação, ou seja, o pavimento ele vai perdendo a característica flexível. Chega no momento, oxidou o asfalto, ele não vai ter mais esse comportamento, ele vai começar a ter trincas, fissuras, aí o pavimento já está degradado. Então, a fresadora, ela remove pavimentos antigos para que se pavimente novas misturas, né, se aplique novas misturas, só que esse material removido, ele pode ser reaproveitado. Só que no Brasil ainda é muito pouco utilizado, né, o reaproveitamento do RAP. Então, aqui tem até um material de alguns materiais técnicos dos Estados Unidos, significa que é 94% de agregados e 6% de asfalto líquido, né? Então, ali tem um custo do asfalto novo, ali embaixo onde está Total Cost of RAP, é o custo do RAP, de transportar o RAP para a obra. Então, nesses cálculos feitos lá nos Estados Unidos, mostram que a cada 10% de RAP na mistura, ou seja, a cada 10 toneladas produzidas, eu vou usar 1 tonelada de RAP, eu consigo ter ali uma economia de 2,70 dólares. E aí eu coloquei ali mais na esquerda, significa, né, uma economia na produção de 8,9% nos custos. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que deu uma travada, não sei se vocês estão me escutando, né? Eu estou com o marcador da minha internet aqui dizendo que está funcionando bem, mas me mandaram a mensagem dizendo que tinha dado uma travada, mas qualquer coisa me escrevam no chat ali que eu tô de olho, tá? Caso dê alguma travada no slide, tá? Então, assim, a gente pode pegar os custos locais, os nossos custos locais hoje, eles variam muito dentro do Brasil, né? Então, a gente pode pegar os custos regionais e calcular uma estimativa ao usar 10% de RAP ou ao usar 20% de RAP, o quanto que isso traria de economia, né, dentro da pavimentação. E uma coisa que é muito importante, que lá nos Estados Unidos eles levam bastante a sério, é a questão da produção. Alta produtividade, você encurta tempo de obra. Encurtando o tempo de obra, a gente consegue baratear os custos, né? Então, lá nos Estados Unidos, as fresadoras, elas são no mínimo com 2 metros.
Essas fresadoras de 1 metro, como nós estamos acostumados no Brasil, lá praticamente não existe, praticamente não é utilizado, né? Então, o objetivo é ter alta produção, gerar um grande volume de material fresado, esse material estar disponível e ser utilizado nas usinas de asfalto, tá? Mas, independente de usar ou não usar o RAP, as usinas de asfalto, elas são classificadas de acordo com 3 requisitos técnicos: o tipo de produção, o tipo de secagem e o tipo de mistura. Então, em relação ao tipo de produção, é o que nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar aí o treinamento, as usinas conhecidas no Brasil como volumétricas, né, as usinas de produção contínua, e as usinas de produção descontínua, que são as conhecidas popularmente como usinas gravimétricas, né. Então, quanto à forma de produção, só existe estes 2 tipos de usinas, né. Aqui no Brasil, os dados históricos aí dos últimos 20 anos, mais de 90% das usinas que foram vendidas no Brasil, elas são usinas de produção contínua, usinas móveis, né, essas usinas aí que você engata num caminhão e leva para qualquer lugar, de 1 ou 2 chassis. Nos últimos anos acabou migrando, boa parte dos modelos que os fabricantes ofertam são de 1 chassi, mas existem alguns modelos de 2 chassis, né, ou seja, o chassi único você vai acabar, né, dando uma apertada aí nos subsistemas da usina. No chassi duplo você tem mais espaços, né, você tem um tambor maior, né, tem uma série de detalhes técnicos. Então, assim, a produção contínua, acho que o nome já é autoesclarecedor, né, o processo de produção não é interrompido. Então, ali nós temos ali a pá carregadeira, abastecendo os silos dosadores com agregados. Então, é um processo contínuo, né? Segue para o tambor, seca, aquece, mistura com o CAP, descarrega no caminhão. E assim o tempo inteiro. O processo, ele não é interrompido. Já nas usinas gravimétricas de produção descontínua, o processo ele é interrompido. Ele é realizado em lotes. Em inglês se chama batch, né, que seria lote, né? Por isso que é conhecido internacionalmente como batch plant, que é planta em lotes, né, mas aqui no Brasil se popularizou o nome gravimétrica, né. Então, na figura da direita, a gente consegue ver ali que tem do lado direito uma torre, né, um elevador, nós chamamos aqui no Brasil elevador de canecas, o material entra por ali, sobe até a parte superior da torre, e através de peneiras vai ocorrer uma separação granulométrica, né. Então, nas usinas gravimétricas, essa separação por peneiras, ela evita contaminações entre materiais, porque na usina de produção contínua, você tem sensores debaixo de cada correia, de cada silo, só que se entrar um material errado, no silo errado, o sistema não tem como detectar, né? Já numa gravimétrica, como tem essa separação por peneiras, a qualidade granulométrica da mistura, ela acaba sendo 100% garantida, né? Mas como é que funciona na gravimétrica? Aqui eu vou dar um zoom para aproximar um pouco aqui. Então aqui nós temos, vou pegar a canetinha aqui, os silos de agregados virgens, né? É onde, como numa usina contínua normal, esse material ele vai seguir aqui para o tambor de secagem, né? De uma maneira como a gente conhece, e do tambor de secagem ele vai subir aqui a torre e vai cair para as peneiras. Então, por exemplo, começou a entrar o material ali pelas peneiras, as peneiras vibratórias. Na parte inferior aqui desse compartimento, a gente tem comportas, né? Então, após a separação granulométrica, as comportas elas vão abrir e fechar. Então, comporta do pó de pedra, abriu, caiu o material. A balança detecta, deu 20%, é de acordo com o que está na fórmula, fecha a comporta, abre a comporta do lado, onde está a brita 1, a brita 0, e assim sucessivamente, né? E aí, após a balança detectar que os 95% de agregados já foram completos, entra a dosagem do material do asfalto líquido, do CAP, ocorre aqui no misturador, um pouco mais abaixo aqui, a mistura de todos os materiais e descarrega no caminhão. Só que na usina gravimétrica a gente pode usar o RAP aqui também. Aí a gente tem várias opções, ou o material ele entra num tambor onde tem um local especial para secar o RAP,
ou esse material ele pode ser adicionado diretamente no misturador, só que para isso você depende do percentual, se é um percentual mais baixo, você pode sobreaquecer os agregados virgens para que tenha um equilíbrio térmico, né? Aqui em cima, o que nós temos? A gente tem o filtro, né, ou seja, todos aqueles materiais aqui que foram arrastados do secador, ele vai para o filtro, e aí esses materiais eles podem ou ser rejeitados, ou um sistema de retorno que vai aqui para o misturador. No caso de uma fórmula, de uma granulometria, que você precisa um alto percentual de material fino, de filler, a gente pode configurar um silo de filler e conectar na gravimétrica, né? Então, aqui um pouquinho mais para a direita, aqui nós temos os tanques de asfalto, a gente pode ter silos de armazenamento, então é uma usina muito configurável, né, a gravimétrica, né? Mas aqui só para explicar de uma maneira resumida como é que é o funcionamento, né? Então, assim, de uma maneira bem resumida, né, as usinas contínuas, elas são usinas mais baratas, obviamente, a matéria-prima, né, ela tem uma menor tonelagem, menor peso em aço, ou seja, vai custar mais barato para vender. É uma usina fácil de transportar, elas foram dimensionadas, elas foram projetadas para engatar num caminhão e conseguir transportar até as obras, né? Facilidade de logística também e menor tempo de instalação e entrega técnica. Então, as gravimétricas, esse modelo de gravimétrica aqui é um modelo de uma geração nova, né, mas geralmente uma gravimétrica, eu até vou voltar aqui no slide, como a gente conhece do conceito antigo, são usinas imensas, dezenas de metros de altura, centenas de toneladas de aço, né? Então, essas usinas com conceito mais antigo, você leva pelo menos um mês para fazer uma instalação. Só que qual que é a vantagem da gravimétrica? Por ela ter essa separação por peneiras, vou colocar aqui no slide das peneiras, você pode produzir no mesmo dia diferentes tipos de misturas. Na contínua, você pode, mas é mais complicado. Aqui você pode, por exemplo, agora fazer um CDUQ faixa C, na próxima batelada você pode produzir uma outra fórmula. Então, isso aí te permite uma maior versatilidade. Em alguns países, por exemplo, na Europa, isso aí é uma demanda de mercado. Porque uma mesma usina, ela pode atender uma obra urbana na cidade, ela pode ofertar o asfalto para uma obra rodoviária próxima, ela pode fornecer asfalto para pavimentar um estacionamento de supermercado, né? Então, na Europa é muito comum esse tipo de demanda, né? Usinas gravimétricas que produzem vários produtos ao longo do dia. A questão é que ela elimina os problemas de contaminação e ela está sendo indicada em projetos onde se exige alta qualidade. Aeroportos, autódromos, concessões de rodovias estão começando a voltar a debater a questão da gravimétrica, né? Mas, enfim, a usina contínua, se tiver todo um cuidado de evitar contaminações, de seguir à risca aí os procedimentos de produção, ela também pode produzir um asfalto de qualidade, tá? Então, em relação ao tipo de produção, contínuas ou gravimétricas, agora a gente entra na segunda classificação de usinas, que é em relação à forma de secagem. Então, as primeiras usinas de asfalto lá no passado, elas eram usinas de fluxo paralelo. O que significa o fluxo paralelo? Vejo do lado direito ali do tambor, que o agregado virgem, ele cai em cima do queimador do tambor, do queimador interno do tambor. Ou seja, você não tem um processo gradual de secagem e de aquecimento, né? Mas era assim que as primeiras usinas foram feitas, né? Ninguém se deu conta na época, né? Até que se criou, alguém um dia teve a ideia de inverter ali a posição do queimador, da chama do queimador. Então, você consegue ter uma secagem, primeiramente, e, posteriormente, um aquecimento gradual. E outro detalhe importante, no contrafluxo, esses gases gerados pela chama do queimador, que acabam arrastando os finos da mistura, a gente consegue fazer com que esse material vá para o filtro e volte para a mistura, esses finos arrastados, né? No fluxo paralelo, não tem como realizar esse sistema, né?
E nas usinas de fluxo paralelo são aquelas usinas, como eu mostrei alguns slides atrás, não tem filtro, acaba indo por um sistema de decantação, adicionar água sobre a fumaça que gera aquela piscina de lodo, né? No contrafluxo, a gente tem essa possibilidade do material ir para o filtro e retornar para a mistura, né? Então, hoje, aqui no Brasil, eu acredito que todos os fabricantes já fazem somente usina em contrafluxo, mas por incrível que pareça, em alguns lugares do mundo ainda existe fabricação de usina de fluxo paralelo. Mas aqui para nós, no Brasil, o que interessa? Tem usinas antigas com sistema de secagem em paralelo trabalhando até hoje, né? Então, dependendo aí do rigor técnico da obra, não é o equipamento adequado, né? Mas nada impede que se faça uma conversão, que se troque o tambor, né? Existem empresas especializadas aí em reformas de equipamentos, né? Mas o ideal é que seja contrafluxo, principalmente por causa disso, o fino que é arrastado para o filtro, ele pode voltar ali através daquela tubulação que está marcado ali no círculo em vermelho, tá? Então, o contrafluxo, ele evita que, por exemplo, uma determinada mistura asfáltica que tem um alto teor de material fino, que esse material, ao ser arrastado pelas chamas, pelos gases que provenientes da chama do queimador, né? Então, no contrafluxo, esses finos arrastados, eles podem retornar para a mistura. Você não tem perda de finos na granulometria da mistura, tá? Então, classificação número 2 de usinas é secagem, fluxo paralelo ou contrafluxo. Aí nós entramos na questão da classificação em relação à mistura. Então, em relação à mistura, hoje no Brasil, embora esteja aparecendo 3 opções aí na tela de vocês, mas aqui no Brasil nós temos 2 tipos comuns, que é a mistura dentro do tambor, né, o misturador rotativo, ou a mistura em um compartimento externo ao tambor, que é o misturador pug mill, né, um compartimento fora do tambor onde é executado a mistura de CAP com os agregados, tá? A questão ali do double barrel, vamos ver um pouquinho mais adiante, tá? Vamos começar pelo rotativo, conhecido também como tambor drum mixer, né? Drum mixer significa tambor misturador. Então, a mistura ocorre dentro do tambor. Deixa eu só marcar aqui para conseguir mostrar para exatamente o detalhe. Então, aqui, mais ou menos nesse ponto aqui que eu marquei em verde, é onde está o queimador, tá? Aqui o queimador, tá? Então, aqui, passando esse compartimento, essa parte é onde vai ocorrer a mistura dos agregados com o CAP, né? Só que o que acontece com esse tipo de usina, especialmente dentro do Brasil? Em função de fabricantes aí que desenvolveram o misturador externo, se criou uma falsa informação no mercado que esse tipo de mistura não presta. Mas aí eu faço para vocês a seguinte pergunta: se não prestasse, ela seria utilizada até hoje nos Estados Unidos, não somente pela Astec. Além da Astec, nos Estados Unidos nós temos a ADM, nós temos a Almix, nós temos a Gencor como grandes fabricantes de usina de asfalto, e todos eles usam o misturador, o tipo de mistura drum mixer, como é aí as usinas da Astec, né? Então, nesse sistema, como é que funciona? Nós temos essa primeira parte aqui, onde entra o material, inicia um processo de secagem. Aqui nessa parte mais próximo do centro do tambor, nós temos aletas, que com o giro do tambor, elas provocam uma cortina de materiais. Então, essa cortina de materiais com os gases em altas temperaturas é onde ocorre a secagem, é onde a umidade do material é extraída, né? Então, o material ele vai sendo seco, e quando ele já está praticamente sem umidade, ele chega nesse compartimento aqui, que é onde nós temos aqui a chama do queimador, né? Nesse compartimento, se nós olharmos, as aletas são diferentes. Por quê? Porque o material ele tem que ficar retido no fundo do tambor. O tambor ele tem uma inclinação, ou seja, com o giro e a gravidade, o material ele vai seguindo o seu percurso, né? Mas nesse exato local aqui, o material ele tem que ficar retido no fundo do tambor para não encostar na chama do queimador, ele tem que passar por debaixo da chama, para não calcificar o agregado.
E passando o queimador, aqui é o compartimento onde vai ocorrer a mistura. Nós vamos ter a injeção de CAP, e com a própria energia de giro do tambor, esses materiais vão sendo misturados, né? Agregados, CAP, e se tiver RAP na mistura, entra o RAP também, tá? Aqui só para explicar um pouquinho mais no detalhe. O RAP, geralmente, ele entra por esse compartimento aqui, onde tem essa flecha vermelha, né? Ou seja, após a passagem do queimador, onde as temperaturas internas elas são menores, ou seja, uma pergunta básica, por que eu não posso usar o RAP como uma brita, como um agregado virgem? Porque o RAP, ele tem presença de ligante asfáltico na sua composição. Então, se ele entrar aqui, passar próximo da chama do queimador, ele vai ser exposto a temperaturas muito altas, e o ligante asfáltico exposto a temperaturas muito altas, ele vai oxidar, ele vai virar uma gosma, vai virar um chiclete, e não é a maneira correta para se usar o RAP. O RAP ele tem que evitar ser exposto em temperaturas muito altas, né? Então ele vai entrar nesse compartimento, ele vai ser misturado com os agregados virgens aquecidos e com o ligante asfáltico. Então, aqui só um exemplo, né, de como é que se usa o RAP na mistura. Nós temos um silo, onde o RAP vai ser abastecido, já integrado no sistema de dosagem da usina. O material vai entrar aqui no anel de RAP, né, que é o compartimento após a passagem do queimador, né. Então, aqui embaixo também tem alguns detalhes. Então, hoje, em outros países, a forma mais comum de se utilizar o material fresado em misturas asfálticas é dessa maneira, ok? Um pouquinho mais adiante, nós temos a injeção do CAP, né? Então, tem ali uns bocais onde o CAP ele é adicionado, e com o giro do tambor, ele vai sendo misturado com os outros materiais. E aí nós temos no final do tambor as aletas de mistura, que são umas espécies de umas pás, onde o material cai de uma pá para outra e eles vão se misturando. Então, no Brasil também se correu o mercado uma informação que não é correta, que esse tipo de usina tem problema de granulometria, mas é como eu disse, né, se fosse ruim, não seria utilizado por todos os fabricantes nos Estados Unidos, né. Aí, a partir desse sistema de mistura, aqui só para trazer uma curiosidade para vocês, isso aí é algo que até no próximo curso nós vamos mostrar mais no detalhe. A Astec criou e patenteou esse sistema que hoje ele é o preferido das grandes empresas de pavimentação dos Estados Unidos, que é o tambor double barrel, duplo barril. O que significa o duplo barril, assim, de uma forma resumida? Significa que aqui, ó, nós temos o tambor interno e temos o externo. Então é como se fosse que o tambor ele tivesse um comprimento muito maior do que ele tem, né? Ou seja, eles conseguiram criar um sistema que você tem um maior tempo de mistura e que você pode usar até 50% de RAP. Então aqui, na figura acima, os detalhes do tambor interno, que é um tambor convencional como de qualquer usina, entra o agregado, o sistema de contrafluxo, seca, aquece os agregados. Aí aqui na parte final é que vem o pulo do gato. O material, em vez de sair ou ser misturado com o CAP, ele passa para o tambor externo, para o tambor que está, digamos assim, um dentro do outro, né? Então ele passa para o tambor externo. Só que daí a engenharia, há muitos anos atrás, lá da Ásia, que eles conseguiram desenvolver uns sistemas de aletas, que mesmo o tambor numa inclinação negativa, ou seja, os materiais agora eles vão fazer um percurso ascendente dentro do tambor, só que com a geometria das aletas, eles conseguem ir subindo esse percurso. Nesse tambor externo, nós temos temperaturas inferiores, né, porque os gases eles estão indo para o filtro, né, eles não passam para esse compartimento externo, e aí você consegue adicionar um alto percentual de RAP, de até 50%, e o tempo de mistura é muito maior. Você consegue ter quase 2 minutos de tempo de mistura, né? Então, em função disso, essa usina se difundiu muito nos Estados Unidos, né? Então, aqui alguns detalhes, né, do tambor externo, aqui a entrada do RAP, aí ocorre posteriormente a injeção do CAP, aqui, número 2, né? E no número 3 é o local onde tem o retorno dos finos do filtro de mangas. E aí tem toda essa área aqui que o material vai sendo misturado. Então, aqui só para
passar para vocês que é um sistema muito difundido lá nos Estados Unidos, né? Na América do Sul, nós temos usinas desse tipo operando na Argentina, nós temos no Chile, temos no Peru e nós temos na Colômbia. No Brasil, nós ainda não temos, né? Porque o Brasil é um país muito protecionista para a indústria local, né? Você, para trazer uma usina de fora, só de imposto de importação, se é de uma produção que tem a fabricação similar no Brasil, você paga mais 12% de imposto, né? Então, esse protecionismo do governo brasileiro acaba prejudicando um pouco, né? Às vezes, a adoção de tecnologias melhores, né? Aí nós temos também as usinas com misturador externo, ou seja, esse tipo de usina é muito conhecida no Brasil. O tambor, ele vai fazer somente secagem e depois aquecimento de agregados, só que a mistura com o CAP, ela vai ocorrer fora, ela vai ocorrer nesse compartimento externo, né, o misturador Pug Mill. O misturador Pug Mill, geralmente, ele tem 2 motores, né, 2 motores, tem 2 eixos, braços e palhetas, e de uma forma contínua fica misturando os agregados secos e aquecidos que entram, tem uma barra de injeção de CAP, e ali é produzido a mistura, né. Então, esse tipo de misturador, até então, eles eram utilizados somente em usinas gravimétricas, né. Aí um fabricante brasileiro teve uma ideia aí de criar, fez um marketing muito bom, outros fabricantes vieram atrás, e essa usina ela se difundiu, não somente no Brasil, mas na América Latina como um todo, né. Mas é curioso ver que nos Estados Unidos e Europa não existe esse tipo de misturador externo em usina contínua, né. Lá esse tipo de misturador é usado só em gravimétrica, né. Em usinas contínuas é a mistura dentro do tambor, né. Aí um detalhe que eu acho que aqui no Brasil a gente também está bem defasado são os silos de armazenamentos. Você pode armazenar 100, 200, até 300 toneladas de asfalto por vários dias nesses silos. Então, aqui na figura da direita, a gente vê o elevador subindo, né? Tem todo um sistema anti-segregação. Aqui no fundo nós temos um funil. Então, o material ele pode ser armazenado. E qual que é a vantagem de silos de armazenamento? Se você hoje tem uma aplicação pequena, você não precisa rodar a tua usina 1 hora ou 2 horas por dia. Você pode deixar a tua usina rodando mais horas por dia e deixar esse material armazenado. Então, lá nos Estados Unidos, eles pensam muito essa questão logística, né? Porque o operador, igual, se ele trabalhar 2 horas e trabalhar 6 horas, lá nos Estados Unidos, ao menos o custo que eles têm, ele se mantém, né? Então, eles pensam muito assim, a usina tem que trabalhar na produção máxima, ter o material armazenado, e no momento que for necessário, vai um caminhão, descarrega esse material e leva para a obra, né? Então, isso é muito comum, não só nos Estados Unidos, no México, na América Central, é comum ter esse tipo de silo, América do Sul já é muito pouco utilizado, né? Então, aqui só como curiosidade, né, nos Estados Unidos, quais são os tipos de usinas mais comuns? Usinas contínuas, com produções partindo de 200 toneladas por hora, 200, 250, 300. Lá, por legislação, eles são obrigados a usar umas peneiras vibratórias entre os silos e o tambor. O tambor, ele é drum mixer, né, a mistura ocorre dentro do tambor. O uso de RAP, praticamente todas as obras usam, partindo de 20%. E lá eles usam muito esses silos autoerigíveis, né, ou seja, esses silos têm um sistema anti-segregação, o material cai, passa por esse sistema anti-segregação e dali ele descarrega para um caminhão. Então, lá é o tipo de usina mais comum. Já na Europa, é um continente onde as usinas gravimétricas são mais utilizadas, porque é um continente altamente urbanizado, né? Então, às vezes, uma usina atende um raio aí de 50 quilômetros, né? Depois já tem outra usina, mas lá eles também requerem alta produção. Só que a diferença é o seguinte, para usar RAP, geralmente essas gravimétricas da Europa, elas necessitam um tambor adicional para secar o RAP, enquanto que nas usinas contínuas dos Estados Unidos, você não precisa desse tambor adicional. E lá na Europa eles têm muita preferência por tanques verticais, né? Aqui no Brasil, o que a gente mais tem é tanque horizontal. O tanque vertical, você tem uma menor área de contato
do líquido com o ar, ou seja, você precisa menos energia para manter esse material aquecido, né? E lá também eles usam bastante silos de filler. Brasil e América Latina, vocês que trabalham com usinas conhecem bem, né? Quem já visitou usinas no campo, são máquinas móveis, produção contínua. A média de produção fica aí na faixa de 120, 140 toneladas por hora. Nos últimos 10 anos, migrou muito para modelos ultracompactos, né, em chassi único, né? Embora essa foto mostre um chassi duplo, né, mas no Brasil, hoje, os modelos mais vendidos são de chassi único, e aí nós temos as misturas, as usinas com misturador Pug Mill e as usinas com a mistura dentro do tambor. E o uso de RAP aqui, infelizmente, ele é baixo. Então, aqui no Brasil, a gente produz um modelo da Astec, né, a Voyager. Se decidiu fazer esse produto no Brasil porque a Astec ela exporta para alguns países e o nosso custo de produção, obviamente, é bem menor que nos Estados Unidos, né? Só que quando isso aí foi feito em 2015, 2016, os americanos cometeram um erro, porque o 120, na realidade, representa 133, porque nos Estados Unidos eles consideram até 5% de umidade, e nós no Brasil é 3%. Então, na realidade, a nossa usina que ela produz a 3% de umidade, 133 toneladas por hora, né? Aqui alguns detalhes, né, dessa usina do Paraguai. O cliente estava usando 20% de RAP. Aqui na foto do lado esquerdo, onde o RAP ele é armazenado no silo, e aqui do lado direito, onde o RAP entra no tambor. Então, repare que aqui, ó, ele entra aqui passando o queimador, e nessa parte final aqui é onde vai ocorrer a mistura de todos os materiais, tá? Então, isso aqui eu até já citei antes, mas para voltar a bater na tecla, esse cliente do Paraguai, ele nos comentou que usando 20% de RAP, ele teve uma economia próxima de 15% no custo da tonelada produzida. Por que eu coloquei um asterisco? Porque os custos, eles variam muito de um local para o outro. O valor do RAP, o valor do CAP, desculpa, o valor da mão de obra, né? Tem uma série de variáveis que muda de um local para o outro, mas lá eles estavam tendo essa economia ao usar 20% de material fresado na usina, né? Aí nós temos uma linha de gravimétrica, a linha BG. BG, ela vem de Barber Green, eu acho que muita gente já ouviu falar em Barber Green. Foi um fabricante famoso aí no passado, um fabricante que acabou fechando, mas aí a Astec ela comprou os projetos da Barber Green, só que as gravimétricas elas estão caminhando para um novo conceito. Aqui do lado direito é o conceito antigo. Usina gravimétrica era conceito de torres enormes, de muito trabalho para fazer manutenção, muito tempo para você instalar ou deslocar uma usina de um local para o outro, e o novo conceito é fazer uma usina de uma forma modular, né? Então, essa nova geração, ela partiu para esse modelo modular. Então, a modularidade permite versatilidade, né? Você pode configurar a usina da forma como você quiser. Então, por exemplo, eu preciso de um silo de filler com 20 metros cúbicos. Você configura na usina. É como se fosse um Lego, né? Eu preciso de uma usina de 300 toneladas, então ela vai ser dimensionada para 300 toneladas, vai ter um filtro maior, e assim ela vai sendo configurada, né? Então, aqui só para um resumo, né, da linha que a Astec trabalha no mercado internacional. No Brasil, a nossa sede fica em Minas Gerais, em Vespasiano. Essa fábrica ela foi construída em 2015, inicialmente para produzir britadores e peneiras, né? Posteriormente, passou também a fazer esse modelo de usina de asfalto, e a partir do ano que vem nós teremos algumas surpresas aí, eu espero que saiam do papel o quanto antes, né? Então, uma região centralizada aí no Brasil para estar atendendo aí bem todos os estados. Então, como nós mencionamos no início, aqui é um webinar de 1 hora, né? Eu estou com exatamente 47 minutos, né? Estou quase dentro do tempo aí que eu tinha estimado de 50 minutos. Mas, junto com o professor Elci, nós discutimos aí a questão de disponibilizar um treinamento mais completo, né? Aqui foi só um resumo do resumo. Então, nesse treinamento completo, serão divididos em 2 dias, 2 horas cada dia. No dia 1, nós vamos entrar mais no detalhe de como é que foi o histórico de desenvolvimento das usinas, né? E como que é o funcionamento básico de um equipamento. Parte 2.
o que nós já iniciamos aqui, mas aí nós vamos ver com um pouco mais de detalhes, né? Como é que é a produção numa usina contínua, como é que é o sistema de dosagem dos agregados com célula de carga, com leitura de uma forma, né, diferente da usina gravimétrica, que você tem uma separação por peneiras. Aí no tópico 3, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe. Por que o contrafluxo ele é superior ao fluxo paralelo? Sistema de mistura, também vamos ver uma questão de uma série de detalhes. Por que as aletas das usinas são desenhadas da forma como a gente enxerga na máquina? Por exemplo, para proporcionar uma cortina de materiais, os gases em alta temperatura passar por essa cortina, secar os agregados. Aí questão também de sistema de filtragem, como é que funciona o recuperamento de finos, quais que são os opcionais básicos de uma usina, quando que uma usina precisa de um silo de filler, silo de fibra, tanques de armazenamento, uma pergunta que eu já ouvi 1000 vezes, por que tem tanque de 60 mil litros, por que tem tanque de 100 mil, qual que eu devo comprar? Você está em São Paulo, que você liga agora, 2 horas depois chega um distribuidor de asfalto, ou você está no meio da Amazônia que vem uma vez por semana? Quais são os tipos de combustíveis usados em usinas? Por que eu uso óleo pesado, BPF? Gás natural, quais são as vantagens, os prós e contras de cada tipo de combustível? Aí no dia 2, nós entramos numa parte importante, né, a questão de custos de produção. A gente precisa ver que a usina de asfalto, o investimento que se faz numa usina, ela representa uma parcela muito pequena dentro dos custos. O maior custo hoje de produzir um asfalto, um concreto asfáltico, é o CAP. Então, o teu sistema de dosagem de CAP ele tem que ser o melhor possível, porque se você variar 0,1%, você está representando, você está trabalhando com material que representa 60% dos custos, né? Então, a gente vai ver essa questão dos custos. No tópico 11, um básico sobre montagem, operação e manutenção. Cada fabricante tem os seus procedimentos, mas muitos procedimentos são iguais para todos, né? Já aconteceu o caso, né, de entregar uma usina de asfalto, chegar lá, o cliente não tinha feito nem a rampa de acesso para os silos, né? Então, alguns quesitos básicos aí de montagem, operação e manutenção. Questão de energia elétrica, quando que eu devo usar um gerador ou interligar a rede, né? Os prós e os contras. Aí nós vamos entrar na parte mais aprofundada do uso de RAP em usinas, entender como é que é a aplicação do tambor double barrel. Vamos falar de misturas mornas, né, o Warm Mix Asphalt, que é uma realidade já fora do Brasil. Aqui foram projetos pingados, né, que nós tivemos no Brasil, e nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe as diferenças das usinas de asfalto utilizadas pelo mundo. Professor, a gente pode ir para a sessão de perguntas que eu tenho separada aqui? Pode, claro. Tá, então vamos para a primeira pergunta, é do Márcio Amorim. O baixo índice do uso de RAP no Brasil se dá apenas pela falta de conhecimento ou pelo custo de upgrade da usina para processar o RAP? Eu acredito que não é em função de custo, porque, na verdade, o RAP ele vai baratear custos. Obviamente, ele vai exigir uma preparação da usina, mas isso aí vai ser logo diluído, porque ele baixa muito. A gente viu ali que com 10% de RAP baixa 8% o custo, com 20% de RAP baixa 17%. Então, em pouquíssimo tempo, você já pagou o investimento, digamos, do upgrade na usina, e aí é só economia. Eu acredito que são 2 razões principais. A primeira, a conservadorismo. Então, tem muita gente assim que pensa, pô, eu há 30 anos faço CBUQ, faixa C, aquela receitinha de bolo, por que eu vou me incomodar em querer fazer algo novo? E a segunda é que os fabricantes locais, por atender o mercado local, eles acabaram não tendo oportunidade de desenvolver esse sistema de uma forma, né, você precisa ter experiências somadas para desenvolver um equipamento. Obviamente, nos Estados Unidos, eles apanharam no começo, mas ao longo do tempo foi evoluindo até chegar hoje a usinas aí que conseguem aproveitar 50% de RAP num piscar de olhos, né? Então, eu acredito que são essas 2 principais razões, mas eu acredito assim que vai crescer com o tempo, já é um assunto que está sendo debatido em várias conversações técnicas, né? Eu acredito que é algo que a gente vai caminhar de agora em diante. A próxima pergunta é do Paulo Oliveira. A granulometria do RAP não é classificada? O Paulo ali, acho que ele até tinha falado antes, acima de 20% de RAP nos Estados Unidos, eles exigem que se separem 2 granulometrias, ou seja, tem uma pré-separação antes, né,
e aí é na peneira 8, e aí tem um percentual de cada material. Isso aí a gente vai colocar até no curso aí com mais detalhes, né? Por que nos Estados Unidos se chegou a essa separação, quais foram os problemas que eles tiveram no passado, mas você separa em 2 granulometrias para uso de mais de 20% de RAP. Até 20% de RAP, geralmente é uma granulometria única. Próxima pergunta é do Paulo. No caso do uso do RAP, não é necessária a utilização de um agente rejuvenescedor? Em baixa quantidade. É recomendado usar esse agente rejuvenescedor, mas o custo dele acaba sendo rapidamente diluído pela grande economia que você vai ter em usar menos agregados virgens e usar menos ligante asfáltico novo. Então, você tem um acréscimo de custo que logo ele é diluído em função das grandes economias que você tem com outros materiais. A próxima pergunta é da Liliana. Pode-se utilizar o RAP na usinagem? Ou seja, com dimensionamentos distintos, ou o RAP tem que ser homogêneo, do mesmo local de fresagem? Esse é um tema muito discutido, já participei de vários seminários onde se discutiu isso. Qual que é o problema, entre aspas, do Brasil? Nós somos um país do remendo. A gente tem, às vezes, uma rodovia, uma colcha de retalhos, né? Enquanto que Estados Unidos, Europa, você tem pavimentos mais homogêneos, né? No caso do Brasil, seria importante fazer uma pré-separação inicial, né? Verificar se esses materiais não têm consistências totalmente diferentes, né? Mas, realmente, um país como o Brasil, nós somos aqui a terra do remendo, isso aí tem que ser estudado previamente, né? Mas no caso de uma rodovia, assim, uma concessão, eu acredito que não tenha tanto retalho quanto numa obra pública, por exemplo. Próxima pergunta é da Gabriele. O que podemos esperar para o Brasil no ramo de usinas de asfalto? Qual sua projeção para os próximos anos, professor? Eu acho que o Brasil aqui, todos os fabricantes, eles passaram por maus bocados, né, em função da forte crise que nós tivemos de 2015 em diante, né, o mercado caiu 80% no Brasil, né, mas hoje todos os fabricantes aqui, eles pertencem a grupos internacionais, ou seja, embora sejam empresas brasileiras, elas têm conhecimento vindo de fora também, nós aqui agora com a ASTEC também, e a gente acaba tendo esse intercâmbio de informações entre os fabricantes. E hoje no Brasil a gente produz máquinas de qualidade. O que a gente precisa é melhorar a aplicação na pista, a gente precisa melhorar a forma de produção nas obras, mas equipamentos de qualidade a gente já produz. Eu estou otimista, eu acredito que nós teremos bons anos aí para frente. A próxima pergunta é do Jorge. Como é feita a manutenção da temperatura da mistura nos silos de armazenagem? Os silos de armazenagem, eles têm um sistema de aquecimento que mantém a temperatura do asfalto, né? Só que dependendo do modelo do silo, você pode armazenar por até 4 dias. Por 4 dias ele mantém aquecido, né? Obviamente, se a empresa ela tem um cronograma de obras, às vezes ela não precisa armazenar os 4 dias, ela armazena 2, 3 dias, mas tem um limite, você não pode deixar lá por 1 ano, por exemplo. Tá? Então, assim, hoje existem diversos modelos de silos de armazenamento. Lá nos Estados Unidos, a partir de 100 toneladas, tem 150, 200, 300, né? Aqui no Brasil, alguns fabricantes chegaram a fabricar esses silos de armazenagem, mas com capacidades menores, com 30, com 50, né? Mas existe todo um sistema de aquecimento e de antissegregação, porque o material ele entra lá em cima. Dependendo da forma que ele caia, o material pode segregar, as pedras maiores se separarem das pedras menores. Mas, obviamente, né, que os produtos que nós temos hoje, eles já têm um sistema que o material não vai segregar, né? Porque isso aí afeta a qualidade depois da mistura na pista. Próxima pergunta é do Valdemir. Existe recuperação de finos em usinas com tanque de lodo? E qual seria a destinação correta do lodo? Ele é ativo no ecossistema? Não, essas piscinas com tanque de lodo não tem recuperação de finos, até se vocês lembrar um pouco do slide, o material ele cai em cima do queimador, então o queimador ele gera os gases, o gás ele vai para o outro sentido, né? Então não tem uma forma como é no contrafluxo, né? O sentido dos gases já vai em direção ali à tubulação de exaustão que já vai para o tanque. E na piscina de lodos, então, esses poluentes que carregam os finos, eles vão por uma câmara onde se adiciona água e gera o lodo.
O lodo, infelizmente, é um passivo ambiental. Infelizmente, não tem nada a ser feito com o lodo, é um passivo ambiental. Em função disso, esse tipo de usina, ela foi proibida em muitos países, né? Aqui no Brasil ainda não foi proibida, né? Em alguns países vizinhos também não, mas em muitos outros já não se utiliza mais esse sistema em função do passivo ambiental gerado. Próxima pergunta é do Antônio. Você falou em relação ao retorno dos finos do filtro de manga para mistura, mas esses finos não são inertes em relação ao tipo cal hidratada? Ou seja, esse fino só serve para melhorar a granulometria da peneira 200? Sim, os finos arrastados, eles são os finos que fazem parte da granulometria, né, o passante na peneira 200. A cal hidratada, ela é utilizada para determinados agregados para melhorar a adesividade do agregado com o CAP. Tem alguns tipos de agregados que eles são mais problemáticos na parte de adesividade com o ligante asfáltico. A função da cal é melhorar essa adesividade, né? Então, no caso do que é arrastado para o filtro de mangas, é o material fino que vai fazer parte da granulometria. Próxima pergunta é do William. Juliano, por que você acha que aqui no Brasil o uso do RAP em usina de asfalto é pouco difundido? Foi aquela questão que a gente conversou um pouquinho antes aí, que no Brasil foram poucos projetos, né, que saíram aí nos últimos 20, 30 anos, e os fabricantes acabaram não se envolvendo no desenvolvimento de soluções para RAP, né? Então, isso contribuiu com que essa solução técnica não avançasse no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, né, que desde a década de 70 começou e não parou mais, né? Então, em função da experiência acumulada e do medo aqui no Brasil de fazer algo novo. Às vezes é muito mais simples fazer aquela receita de bolo, faixa C, DENIT, né, que qualquer um consegue fazer, do que tentar inovar, digamos assim. Professor, apesar da gente ainda ter bastante perguntas aqui, já demos aqui na questão do tempo, apesar da relevância de cada uma delas, a gente vai ter que ir encerrando por aqui, tá? Agradeço aí a New Roads pela oportunidade e muito, muito obrigado mesmo a todos.